Bom, pessoal, hoje é quinta-feira, dia 29 de outubro, é meio-dia 24 e eu decidi gravar um vlog de um dia. Eu já fiz isso algumas vezes no canal, na verdade eu acho que eu fiz isso uma vez, eu falei algumas vezes, não sei porquê. E eu decidi gravar o vlog de um dia porque eu ia gravar o vlog das 2 últimas semanas de Halloween. E o meu passarinho tá piando no fundo, então eu espero que vocês não se importem. Tem muito barulho aqui em casa, geralmente, então isso costuma aparecer nos vídeos, mas enfim, eu ia gravar esse vlog das 2 últimas semanas da maratona literária de Halloween, mas eu não estava muito bem psicologicamente. Eu já comentei algumas vezes aqui no canal que eu tenho ansiedade e nos últimos dias ela tava bem atacada. Eu não sei se é porque o canal tá crescendo bastante e essa é uma das coisas ruins de ter ansiedade, que até as coisas boas vêm com um peso ruim de certa forma, porque eu começo a me cobrar demais e todas essas coisas. Então eu não tava bem o suficiente pra isso. Ontem, que foi quando eu decidi gravar esse vlog, eu tava muito bem psicologicamente, eu consegui fazer várias coisas, tava super animada pra gravar hoje, e aí hoje eu já acordei mais ou menos. Então, o que eu faço, que inclusive eu perguntei no meu Instagram, se você não me segue por lá, o link sempre fica aqui embaixo, eu perguntei o que vocês gostariam de ver nos vlogs, né, quem me segue por lá e assiste o canal, e uma pessoa comentou pra me falar um pouco de saúde mental. E eu sempre falo, porque é uma coisa que faz parte do meu dia a dia. E quando eu tô nesses dias que eu não tô extremamente ruim hoje, não é um dia que eu não consigo fazer nada, como existem alguns dias que eu realmente não consigo fazer as coisas, hoje é um dia que eu estou conseguindo levar, então eu tenho bastante coisa pra fazer, foi até por isso que eu decidi gravar o vlog, que é um vlog de um dia produtivo, não por uma escolha, porque eu tenho que ser produtiva, porque eu tenho que fazer coisas, eu não gosto dessa cultura de produtividade, apesar de eu ser muito... estar muito ligada com ela, porque eu faço muita coisa o tempo todo e eu acho que fica essa noção de produtividade na cabeça, mas eu realmente tenho muitas coisas pra fazer hoje, então vai ser um dia produtivo por isso, e às vezes ficar imersa nessas coisas que eu tenho pra fazer me ajuda com a ansiedade de certa forma. Eu faço no meu bullet journal uma organização semanal, nem sempre eu faço isso, mas eu fiz essa semana e tá me ajudando bastante, e o que eu tenho pra fazer hoje é que eu tenho que continuar escrevendo um reflecom, que eu não sei se outras faculdades têm
nisso, mas aonde eu faço faculdade eu tenho uma disciplina, na verdade outras disciplinas também tem, mas é mais principal nessa disciplina, que é a disciplina de linguagem verbal, a gente tem que escrever esses reflecons, que seriam reflexões e contribuições, ou seja, a gente pega textos que a gente leu durante essa disciplina, durante o semestre, a professora separa alguns textos principais e a gente tem que escrever reflexões sobre esses textos, falar mais ou menos o que esses textos falam, ao mesmo tempo que colocar o que a gente acha sobre esse texto, o que a gente aprendeu, quais são as nossas opiniões, de certa forma. É tipo um artigo, só que mais com essa opinião, sabe? Não sei se ficou muito claro, mas eu estou escrevendo um texto que a gente faz geralmente em duplas, em trios. Eu faço em dupla desde o começo do ano, né? Esse foi meu primeiro ano na faculdade, mas eu tive essa disciplina no primeiro semestre, tô tendo agora no segundo, então os reflecons já viraram uma coisa meio que rotina do meu semestre. E aí eu tenho que continuar escrevendo esse, porque eu combinei com a minha dupla, a Yasmin. Não sei se ela assiste os meus vídeos, mas se ela assistir, ela é uma pessoa maravilhosa pra fazer os trabalhos juntos, esses reflecons. Eu combinei, a gente separa, cada um escreve sobre alguns textos e eu tenho que continuar escrevendo. Eu também tenho que ler um texto da teoria da comunicação, que é outra disciplina que eu tenho, e é um texto sobre jazz, estou bem animada pra ler, é do Adorno, se eu não me engano, do Theodor Adorno, né, da indústria cultural e tudo mais. Eu vou fazer um trabalho sobre indústria cultural esse semestre ainda, então eu vou ler esse texto sobre jazz que a professora passou. Hoje eu também tenho aula, a aula de linguagem verbal, que é a mesma disciplina do Reflecon, e eu tô bem animada porque vai ter uma convidada hoje na aula, ela é uma roteirista, se eu não me engano ela já escreveu coisas até pro Porta dos Fundos. Então antes dessa aula eu também tenho que ler um texto que é essa moça que vai ser convidada na aula, ela passou pra gente ler. Então é basicamente isso que eu tenho que fazer da faculdade, eu vou fazer isso no período da tarde. Como vocês viram, a minha manhã é meio que uma coisa mais rotina mesmo. Eu tomo café da manhã, tomo banho, arrumo meu quarto, tudo mais. Estou lendo o Pintacilgo também durante as manhãs, e assim, estou quase terminando, não sei se dá pra ver aí. E eu tô assim com um pouco de dó de terminar esse livro, porque ele é realmente enorme, você passa anos da vida desse personagem junto com ele. Eu vou fazer um vídeo sobre ele quando eu terminar, tem várias anotações, mas tô quase finalizando. E outra coisa que eu tô lendo também, eu tô lendo antes de dormir, inclusive, é o Sandman, do Neil Gaiman. Eu comecei a ver o Masterclass do Neil Gaiman esses dias e eu fiquei completamente apaixonada. Eu já gostava muito do Neil Gaiman pelo que eu já tinha lido dele, que não foi muita coisa. E aí eu fiquei com muita vontade, a minha irmã tem a coleção do Sandman, eu falei, vou começar. E tá sendo muito incrível ler antes de dormir, porque eu não sou uma pessoa que sonho muito, mas toda vez agora, já faz 2 dias que eu tô lendo, eu tô tendo sonhos muito loucos depois de ler o Sandman. E tem toda essa questão do sonho, né? O personagem, ele é tipo o Senhor dos Sonhos ou algo do tipo. Então eu tô gostando bastante também, e eu acho que é isso. Agora eu provavelmente vou começar a fazer as coisas que eu tenho pra fazer da faculdade e só volto pra falar com vocês depois. Eu acho que eu vou começar com o Reflecon, porque eu acho que é a coisa que eu consigo fazer mais rápido hoje. Pra conseguir explicar um pouquinho melhor pra vocês o que seriam esses reflecons, é basicamente assim que eu faço. A gente lê os textos ao longo do semestre, como vocês podem ver desse daqui, por exemplo, que chama Melodrama, o grande espetáculo popular. Enquanto eu leio esses textos, eu grifo eles, normal, assim, o que eu acho importante e tudo mais. E além de grifar, eu faço anotações sobre eles. Como vocês podem ver ali, tem várias anotações que eu fiz. E essas anotações, elas já estão grifadas de amarelo, porque eu já passei elas pro meu esboço do texto mais oficial do Reflecon mesmo, que seria esse aqui. Então eu já passei pra cá o que eu escrevi, que vai entrar pro meu trabalho oficial, sabe? E aí eu chamo de esboço porque, como eu falei, eu faço esses textos em dupla. Então eu ainda preciso da parte da minha dupla, a gente precisa juntar tudo que a gente escrever e fazer tudo ficar um texto coerente, sabe? Um texto que faça sentido, tenha ligação entre si, os parágrafos e as partes e tudo mais. Então é basicamente isso que seriam os reflecons. Eu não sei se eu borrei aí pra vocês, porque é um trabalho que eu não entreguei ainda, então não quero mostrar exatamente pra vocês como está ficando, as coisas que eu escrevi e tudo mais. Mas, enfim, eu só queria mostrar que eu acho que assim talvez fique um pouquinho mais fácil de entender o que seriam esses reflecons. Eu sempre comento que eu estudo ouvindo música, leio ouvindo música. Dessa vez eu tô bem viciada em estudar ouvindo essa playlist aqui de música barroca, eu acredito que seja, e eu vou deixar ela no box de informações, porque vocês sempre me pedem, tipo, as playlists que eu tô ouvindo pra estudar, e eu tô gostando bastante de estudar com ela. Como sempre, o aplicativo que eu uso pra me organizar é o Forest, e aí eu coloco geralmente ciclos de 25 minutos, aí eu estudo por 25 minutos, e depois eu troco com... Como vocês podem ver, eu tinha que tirar o esmalte dessa unha aqui,
E ele tá assim porque ansiedade, gente. Eu como a unha, um dos meus sintomas da ansiedade é comer a unha. E você percebe que eu tirei o esmalte de todas as outras unhas e dessa aqui continua. Mas eu vou tirar hoje, porque, né, vergonha de aparecer aqui no canal com a mão desse jeito. Mas é isso, né, a ansiedade tem esse tipo de coisa. Bom, pessoal, agora é 2h45 da tarde. Talvez vocês ouçam uma flauta de fundo, porque a minha irmã faz aula de flauta transversal. Então, se vocês ouvirem de fundo ela tá tendo aula agora, mas eu acho que não vai atrapalhar aqui no meu vlog. E eu também acho que não vou atrapalhar ela, né? Porque a aula é mais importante que o meu vlog, mas tudo bem. Enfim, já estou vagando aqui. Eu terminei de escrever o Reflecon, já almocei e agora eu vou ler os textos que eu falei pra vocês que eu tinha que ler. Vou ler primeiro o texto da convidada da aula de hoje, porque eu acredito que ele seja um texto mais simples. Eu não sei exatamente sobre o que é, eu dei uma olhada bem por cima, eu acho que é sobre análise de produtos audiovisuais, mas não tenho certeza, depois eu vou comentar um pouco sobre o conteúdo. Aliás, outra coisa que pediram pra mim falar no vídeo, né, nesse vlog, é falar um pouco sobre os textos que eu leio pra faculdade, e eu acho muito legal falar, porque principalmente da aula de hoje, que é uma aula que eu gosto muito, e o da teoria da comunicação, que é sobre jazz, que eu vou ler também ainda hoje, são textos que eu acho muito interessantes, então eu acho interessante falar pra vocês também sobre eles. Então me falem se vocês gostam de saber sobre o que eu estou lendo pra faculdade também. Então é isso. Outra coisa é que eu tinha comentado pra vocês que eu estava um pouco ansiosa hoje, e uma coisa que tava me deixando ansiosa era esse vlog. Eu estava pensando, será que tá ficando bom? Será que tá ficando horrível? Aquela questão de autossabotagem e tudo mais. E eu coloquei pra editar ele, já coloquei algumas coisas e eu acho que vai ficar um resultado legal. Me falem o que vocês acham de vlog nesse estilo, que é um vlog de leituras e estudos, mas mais um pouco detalhado realmente de como é a minha rotina, porque também é uma das coisas que pediram no Instagram pra me mostrar um pouco mais da minha rotina, como eu concilio tudo isso de leituras, canais e estudos. Então se vocês estão achando interessante, querem mais desse tipo de conteúdo, comentem aí, porque é o que eu sempre falo, os comentários de vocês é o que me dá mais segurança pra produzir, porque eu sou uma pessoa muito insegura em relação ao que eu faço. Essa questão de autoestima intelectual é bem complicado mesmo, então me falem aí nos comentários o que vocês estão achando, se vocês estão gostando, tudo mais, o que eu posso melhorar, enfim. Só queria falar um pouquinho sobre isso também com vocês aqui, porque, né, eu acho que às vezes a gente não fala tanto sobre isso, sobre a insegurança de produzir conteúdo, sabe? E é importante, eu acredito. Aliás, gente, eu acho que eu mostrei, tipo, bem por cima a roupa que eu tô usando hoje, que é essa blusa num tom meio marrom com essa saia, porque eu acho ela uma roupa super dark academia, pelo menos os tons dela, e é uma roupa fresca, porque tá bem quente, essa roupa é bem larguinha, a blusa e a saia e tudo mais. Então eu queria mostrar também essa questão. E é isso.
o meu cabelo tá assim, eu não estou muito feliz com ele hoje. Está sendo um dia complicado, com a ansiedade tudo fica pior. Bom, pessoal, agora é 4h12. Desde a última vez que eu falei com vocês, eu terminei de ler um texto e começou a chover, o que melhorou um pouco o meu humor, porque eu gosto muito de dias chuvosos, eu fico melhor, não sei, eu tenho essa relação com tempo e estações e etc. E eu fico melhor em dias que estão chovendo, nublado e tudo isso mais, né? Coisas estranhas dos seres humanos. E aí começou a chover, é bom pra estudar e tudo mais, e eu terminei de ler o texto, o primeiro que eu ia ler, que é da convidada hoje da aula, né, que eu vou ter mais tarde. O texto se chama, eu vou olhar aqui no computador, se chama Pra Que Analisar um Filme? É da Márcia Zanelato, ela vai ser a convidada na aula de hoje. Esse texto ela fez para o curso de análise de roteiros da Escola de Cinema Darcy Ribeiro. E se você me conhece pelo menos um pouquinho aqui no canal ou nas minhas redes sociais, você sabe que eu amo audiovisual. Inclusive, gostaria de estar fazendo faculdade de audiovisual, mas os caminhos me levaram para outra coisa. Mas ainda assim, eu gosto muito de estudar audiovisual, eu estudo por a parte da faculdade, quando eu tenho tempo, e esse texto foi incrível, foi um texto que eu acho que vai ser útil pra mim a minha vida inteira, até com o canal, porque ela explora bastante, tipo, o que você deve analisar no filme e por que é importante analisar um filme. Uma coisa que ela fala que às vezes eu acho que pode ser um pouco óbvia, mas é uma coisa que eu nem sempre faço, que é a primeira vez que você vê um filme que você se propõe a analisar, é você assistir esse filme como um telespectador que não quer analisar aquilo que tá vendo, só experienciando aquilo. E aí, numa segunda vez, você assistir analisando por detalhes todas as coisas que ela cita, como a forma, o conteúdo, a relação da forma e conteúdo, os personagens, a construção do tempo e tudo mais. Foi um texto fantástico. Eu não sei se esse texto tá liberado em algum lugar, porque foi ela que passou pra minha professora compartilhar com a gente. Eu acho que vocês conseguem ouvir o trovão agora, eu espero que esteja dando pra me ouvir no vídeo em si. Então eu não sei se esse texto está disponível em algum lugar, mas é esse o nome do texto, Pra Que Analisar um Filme, da Márcia Zanelato. Ela deu essa aula ano passado, aparentemente, de acordo com a data que tá ali no texto. E, enfim, eu queria comentar um pouquinho porque eu achei muito interessante esse texto, queria comentar com vocês sobre isso. E agora eu vou ler o último texto que eu tenho pra ler hoje, que é aquele que eu comentei com vocês sobre Jazz, do Adorno. E eu espero que eu consiga ler esse texto realmente, mesmo sendo em inglês e provavelmente um pouco mais difícil do que seria em português. Agora é 6h11 da tarde e eu vim falar com vocês sobre uma coisa meio chata, porque existem os momentos de glória e existem os momentos de luta, porque até então eu tava conseguindo fazer tudo que eu queria fazer hoje, tudo que eu me programei, mas aí eu comecei a ler esse texto do Adorno em inglês, que é uma tradução, né, do alemão, que foi a língua original em que o texto foi escrito, e assim, eu estava entendendo algumas coisas, mas tava muito difícil. Eu li 6 páginas, eu fiz bastante anotação, eu vou mostrar pra vocês, tipo, eu fiz bastante anotação, tipo, coisas que eu tentei traduzir e, tipo, entender o que ele pensa sobre o jazz, mas realmente eu acho que não é uma boa, tipo, um bom uso do meu tempo tentar ler esse texto, porque é muito provável que eu não vou conseguir tirar tanto dele e que eu não vou conseguir interpretar do melhor jeito possível. Então eu fui procurar e existem alguns textos de outras pessoas sobre a opinião do Adorno sobre o jazz. Então eu vou fazer isso não hoje, eu tô cansada, já é 6h12, eu vou descansar até o começo da minha aula, que é 7h30, e por enquanto é isso. Eu realmente não vou conseguir ler esse texto, eu não tenho nível de inglês pra ler esse texto ainda.
Então, acontece, né? A faculdade é sobre isso também, às vezes. Você não conseguir ler o texto que o professor passa, porque, tipo, sei lá, eu acho que eu teria que ter um inglês fluente realmente para conseguir compreender esse texto, e o meu é no máximo avançado. Então, é isso. Acontece, né, gente? A gente não é perfeito e só não é o momento para não ler esse texto, realmente. Queria muito, porque pelo que eu tava entendendo até agora, parece bem interessante, porque a gente vê, pelo menos, eu vejo com uma noção, assim, bem, tipo, leiga, que o jazz é um tipo de música da massa, das pessoas, sabe? Da grande população, e não uma música do sistema. Pelo menos era essa visão que eu tinha, de certa forma. E aparentemente, pelo que eu entendi, que eu nem sei se tá correto, o Adorno já via o jazz como um tipo de música que também era uma música da indústria cultural, um tipo de música que alienava também. Então, achei bem interessante, por isso que eu acho que eu vou procurar outros textos do Adorno de outras pessoas sobre a opinião do Adorno sobre o jazz, mas o texto original dele realmente não vai rolar para ler. E é isso, acontece, né, gente? Eu acho que agora eu vou falar com vocês depois da minha aula. Bom, gente, agora é 10h43, a minha aula acabou terminando bem tarde, foi uma aula muito legal, uma convidada, eu acho que eu tinha comentado com vocês, ela já foi, se eu não me engano, não sei se ela ainda trabalha com o Porta dos Fundos, mas ela já trabalhou com o Porta dos Fundos, foi incrível, mas eu acabei ficando bem cansada, então agora eu provavelmente vou dormir daqui a pouco. Eu já tinha comentado esses dias que às 11 horas eu paro de mexer em rede social, então provavelmente eu vou parar de mexer e vou continuar lendo o Sandman. Não sei se tá focado aqui, vou tentar focar pra vocês. Essa edição aqui é realmente muito bonita. Eu terminei de ler a primeira parte, né, que foi O Sono dos Justos. Gostei bastante como, tipo, a introdução pra história. E é linda, linda, linda a HQ. E achei bem legal. Eu tava com saudade de ler fantasia, e tem um pouco de fantasia, sabe, de tudo. Agora eu cheguei na segunda parte da história, que é Anfitriões Imperfeitos, e, gente, as capas dessa HQ são a coisa mais linda do mundo. Parece, tipo, sei lá, é uma coisa de outro mundo. É realmente muito bonito, e a arte em si da HQ é linda, linda, linda. Tô gostando bastante, quem sabe, né? Tô muito numa fase New Game agora, querendo ler tudo que ele escreveu. Quem sabe eu não trago uns vídeos sobre esse autor aqui mais pra frente. E é isso, eu espero que vocês tenham gostado do vlog e até o próximo.